Fala pessoal, mais um episódio do Aquecimento do Quero Passar na OAB. Dia 10, 12, 14, vocês vão me ver entregando o caminho, a bússola, que ela não faz assim, mas o que vocês têm que fazer e o que vocês não têm que fazer. Tudo na faixa, prometo. No mínimo tu chega perto da tua aprovação, a aprovação vai depender de ti. Vídeo novo de hoje é sobre uma das coisas que muitas das pessoas que vêm falar comigo, que já compraram meu curso, que fazem parte da minha turma, Daniel, eu já reprovei muitas vezes. Por que continuar tentando? Por que ainda fazer? E basicamente o que eu vou falar pra vocês é... Primeiro, se vocês acham que faz sentido continuar com isso, provavelmente sim, porque tu tá vendo isso. Então, sinceramente, eu continuaria tentando e tentando e tentando, porque todo o tempo que tu já tentou, todas as vezes que tu já tentou, vai ser um baita de um desperdício de tempo tu não conseguir essa aprovação. Então, não desiste. Primeiramente, coloca isso na cabeça. Não vou desistir, eu quero continuar isso e eu vou conseguir isso. E eu tenho duas notícias pra te dar. Uma boa e uma má. Boa notícia é que nessa prova, principalmente nesse estilo de prova, tu só concorre contigo mesmo. Então, o único desafio que tu vai ter é tu lutar contra essas memórias, esse sentimento ruim das coisas que tu já passou antes e colocar na tua mente, pô, não consegui a aprovação naquela vez, mas teve um motivo. Tava nervosa, não tava preparada, meu curso não me ajudou muito, entrei num cursinho e não me ajudou, ou então comprei uma metodologia e ela não deu certo pra mim. Colocar isso na cabeça que foi uma etapa e que as novas vão dar certo. Porque senão não tem nem por que começar. Se tu acha que não vai dar certo, desiste. Segunda coisa, as provas da OAB são replicáveis, então elas já deixaram um lastro. Primeiro, o lastro delas, de tu já saber o que vai cair e tal, coisa que eu mostro muito do meu método. A gente tem como saber uma probabilidade do que a OAB vai cobrar e do que a OAB não vai cobrar, mas principalmente de como tu reagiu na prova. Então, por exemplo, se tu fez a prova e tu não passou por achar que estava muito nervosa, é um motivo. Se tu fez a prova e o teu método foi ruim, outro. Se tu fez a prova e se atrasou e não conseguiu entrar na prova, então é outro motivo. E tu faz um levantamento disso e percebe aonde tu vai conseguir aprimorar. Então, se foi teu nervosismo, tem que trabalhar tua cabeça desde agora. Tem que estar focada em entrar tranquila nessa prova, saber que é só uma prova, que não vai acontecer nada demais lá dentro. E que se tu não passar, em último caso, óbvio que não é pra ti com esse pensamento, mas se tu não passar, tu vai ter outra oportunidade daqui a 2, 3 meses. Em média, 3, 4 meses, 4 meses, 3 ou 4 meses. Tu vai ter outra oportunidade, depois tu vai ter outra. Não é o fim do mundo, não é um concurso. Então, saber que tu ainda vai ter chance e que tu já teve outras experiências para te saber como é que provavelmente vai ser essa, é uma coisa assim que é incrível. E normalmente pessoas que reprovaram não conseguem ter a mentalidade disso. Elas ficam achando que, nossa, eu reprovei, que merda, eu tô lascada, e ai meu Deus do céu, eu vou morrer. E não é bem assim. As coisas não funcionam assim. Se tu vê isso como um caminho que vai te levar a um outro caminho, que é a tua aprovação. As notícias ruins é que, se tu não conseguiu passar na OAB, tu nunca vai ter uma dessa. Então, se teu sonho era advogar, ter uma carteirinha dessa e tal, a minha carteira física eu perdi, a outra, a de coisinha lá. Mas de saber que tu não vai conseguir passar, que tu não vai ter, se isso for teu sonho, tu não vai conseguir esse teu sonho. E se tu aceitar isso e tiver tudo de boa pra ti, pô, vai lá. Muita boa sorte no seu trilho. Eu acho que os conselhos que eu trago aqui não vai servir pra tua vida. Principalmente todo o tempo que tu gastou durante a faculdade, durante cursos, durante tudo que tu fez até esse caminho foram em vão. Aí depende de tu escolher, pô. É como eu falei lá no início do caminho, 2 caminhos. Vou passar ou não vou passar, só isso. O pessoal do concurso fala muito isso. Não existe o tempo que eu vou estudar. É tipo, o período que eu vou ficar para ser aprovado e o período que eu vou estar estudando. Só isso. Não existe fracasso. Fizeram provas e não conseguiram passar, não vem como fracasso. Vem como aprimoramento para a próxima. Então, estilo de visão do jogo. E como eu sei que quem está assistindo aqui não vai desistir, então vou te dar passos práticos do que tu fazer. Passos práticos, vamos lá. Vou olhar pro caderno porque tá explicado aqui. Eu anotei, tipo, a ideia e eu vou falando para vocês. Primeiro, se tu não passou por nervoso, esse é um dos mais perigosos que tem, porque isso é algo contigo mesmo. Isso é algo que pode ser até casos de uma intervenção médica, não sei, não sou psicólogo, não posso falar nada sobre isso. Mas se tu perceber que tu ficou muito nervoso ou nervosa, que isso te afetou demais, tu já tem que colocar na tua cabeça que tu vai passar por essa experiência de novo, e tu já tem que ir trabalhando ela desde esse momento, até tu chegar lá e repetir isso. Umas dicas do que tu pode fazer para simular o ambiente de prova. Tirando os simulados que eu vou passar para vocês no futuro, mas quando for fazer um simulado, fazer como se fosse lá mesmo. Se trancar no quarto por 5 horas e meia e ficar no tempo que resolvendo as questões, como se estivesse fazendo lá na prova. Tua mente vai se acostumando, chama de neuroplasticidade. A gente vai tendo uma neuroplasticidade do ambiente que a gente está querendo replicar, e mesmo que não seja as mesmas condições, né? A diferença é que vai ter gente olhando, vai ter outra pessoa perto de ti. Mas tu já vai conseguir ter o feeling do que dá em ti, se te dá taquicardia, se te dá lá não sei o quê, e se te dá essas coisas mais graves aí é médico, pô. Médico ou psicólogo, porque tu vai acabar ganhando tempo se tu for atrás disso também. Então, se tiver nervoso, procura se conhecer bem, fazer exercício de autoconhecimento. Nesse período, pode praticar uma meditação, uma yoga, exercício de respirações. Isso melhora muito. Principalmente essa sensação de ansiedade, de nervosismo, de o medo mesmo. Segunda, se foi um método de estudo que não te ajudou, troca de método.
Por exemplo, tu fez um cursinho presencial e viu que isso não te ajudou em PN, muda, mano. Vai pra videoaula, vem pro método que eu ensino, vai pro método que meus outros colegas ensinam, vai... Eu não vou falar vem trocando, mas, por exemplo, tu tem problema em assistir videoaula. Ó, fica óbvio que tu não tem que continuar nisso. Vai assistir, vem fazer, por exemplo, métodos que envolvam questões. Testa eles, prova eles. E não precisa provar quando estiver na prova. Tira períodos pra te fazer questões, sei lá, vou fazer 20 questões por dia durante uma semana e ver se eu me dou bem com isso. Estudando. Pega meus vídeos lá embaixo que eu ensino como fazer, pô. Se for isso, depois tu procura um método que faça, que te entregue o que tu tem que fazer, pô. Tu vai ganhar muito tempo. Tu não vai passar por aquela... É como eu falo, tu não vai ter uma bússola pra te chegar no local aleatoriamente da tua cabeça. Tipo, vozes da minha cabeça falaram e eu cheguei aqui. Isso ajuda demais. Se eu tivesse um método que eu consigo passar para minhas turmas no período que eu fiz a minha prova, que eu tive, só que eu tive que criar do zero, gastei tipo uns 3 meses, 6 meses pra fazer isso, eu teria passado em, mano, precisaria de um mês de esforço, um mês e meio. Dica 3. Diferente da outra, se o teu método que tu usou na última prova e tu acha que não foi culpa dele, que foi algo, sei lá, tu não se preparou bem, tua faculdade não estava boa, tu não estudou o que falavam pra te estudar, tu não seguiu a risca o que tinha que ser seguido, ou tu ficou nervoso, sei lá o que for. Continua com esse método. Um conselho que eu te dou, continua com esse método. Porque tu já vai estar familiarizado com aquele estilo de estudo, tu já vai ter percorrido esse caminho uma vez, então se tu não acha que foi o método que te atrapalhou, continua nesse método. Eu acho que tu vai conseguir, ao mínimo, poupar muito tempo, e é algo que tu se sente bem. Então tu se sente bem estudando. Quando eu fui fazer minha prova, eu me sentia muito bem resolvendo questões. Porra, e era legal saber, tipo, porra, tô subindo disso aqui, olha aqui, pô, que quantidade de questões eu acertei top, mano, muito bom. E quando era nos simulados, veio aquela subida dos pontos. A gente vai vendo a nossa melhoria por etapa, por etapa, por etapa, coisa que em um cursinho de videoaulas ou de outra coisa, de um cursinho presencial, a gente não consegue ver, pô. Mas isso faz sentido pra mim. Se tu tem que ouvir alguém te doutrinando e tal, perfeito. Uma dica bônus, se tu acha que tu não fez uma boa faculdade, tem que achar um método o mais rápido possível. Se tu acha que a tua faculdade era fraca, se os comentários que o pessoal fala que a faculdade era fraca, não sei o quê, eu vi isso muito no meu período. Pô. Tinha gente que falava que era uma porcaria, tinha gente que falava que era muito boa. Igual a faculdade pública, todo mundo tem, em qualquer faculdade que tu for, vão falar isso. Eu acho que quem faz mais isso é o aluno. Por exemplo, se tu tem um professor que te cobra 70% do potencial que tu vai dar, e tu entrega os 70%, se aquela faculdade já não tem uma... Não sei como falar, mas uma fama de não cobrar muito, tu tá entregando, sei lá, 30%, 40% do que tu podia dar. A escolha é tua de entregar os 70%. E a escolha, e o resultado vai ser teu de ter os 40% comparado com todo mundo. Então, para de reclamar de mimimi, fiz uma coisa ruim, não presta, não sei o quê. Porque se tem método, se tem gente que te promete aprovação, não só eu, se tem várias e várias pessoas que trabalham com isso, é porque tem jeito. E se tem jeito, tu não faz se tu não quiser. Então, se tu acha que fez uma boa faculdade, tem consciência disso. No meu período, eu achava a minha mediana. Tu vai ter que procurar um método para te ajudar a chegar nesse objetivo. A bússola que eu sempre falo. E o principal de tudo, mindset, mindset, mindset. Como tu tem que focar todas as experiências que tu já teve. Eu sei que é difícil, eu já não passei em concurso e sei como funciona. Focar isso e colocar na mente que ali não foi uma derrota, não foi um fracasso. Pode ter sido um obstáculo que ainda não foi vencido. Mas que tu tá caminhando para vencer. Se tu desistir também, aí tu vai admitir, esse obstáculo eu não consigo vencer, porque eu acho impossível. Qualquer pessoa consegue. A OAB eu tô falando. Mas se tu acha que tu tem capacidade e tu começar a ver aquelas provas que tu não passou como um obstáculo que tu ainda não conseguiu, mas que tu tá treinando pra te conseguir de novo, cara, tua aprovação é certa. Se tu juntar com um método bom, se tu juntar com um psicológico legal e seguir o que o método diz, não tem como tu não passar. Sinceramente, não tem como tu não passar. Eu passei de primeira nas 2 fases, porque eu fiz um cronograma direitinho e não tinha como eu passar. Não passar. Fiquei nervoso lá. É legal porque eu passei pelo que vocês estão passando. Então, pessoas que têm nervoso. Meu coração foi muito palpitando. Teve um baita de engarrafamento em Manaus. Até eu conseguir chegar na minha prova. E eu, meu Deus, eu não vou conseguir chegar e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tava, tipo, suando pra caramba. E fui correndo pra entrar na sala. Manual do que não fazer. E aí, cheguei lá. A gente fica meia hora esperando o pessoal passar a prova, não sei o quê. Fui controlando a respiração, fui focando. Quando chegou a minha prova, eu nem percebi. Pô, 2 horas depois tinha terminado. 60 pontos. Colocando tudo isso no caminho certinho e tal, não tem como vocês não passarem. E esse é, tipo, o meu pensamento, que eu reduzo e tento trazendo o mais rápido possível para vocês, do que vocês podem fazer para atingir os objetivos que eu consegui. Acredito que é só vocês continuarem buscando isso que vocês vão atingir, sim, esse objetivo. E não esqueçam, durante a semana vão ter outras aulas de aquecimento. Às vezes é de uma coisa, por exemplo, teve gente que nunca enfrentou uma prova, então o de hoje podia não fazer muito sentido. Mas teve outras pessoas que fizeram e não conseguiram. Então a dica, sinceramente, para vocês é continue acompanhando até chegar no Gran Finale. Gran Finale, dia 10, 12, 14 de abril, sempre às 20 horas de Brasília. Vou entregar o creme de la creme, que nem fala na Cacau Show. Vou entregar o caminho que vocês têm que fazer para conseguir atingir a prova, para conseguir a aprovação de vocês. Simples. Sem muita enrolação, só vou jogar no peito de vocês façam o que você quiser. E eu consegui, vocês também podem conseguir. Eu não tenho nada demais que outras pessoas. Eu sou bem esforçado e consegui criar um método foda. Então, continua comigo, eu vou te fazer passar.